Hoje vamos falar sobre o conto O Roubo na Quinta das Vinhas, do escritor português Fernando Pessoa. Eu li esse conto no livro Os 100 Melhores Contos de Crime e Mistério da Literatura Universal, que sai pela Ediouro e é organizado por Flávio Moreira da Costa. Este livro é bem completo, acopla os maiores nomes da literatura policial. Ele tem mais de 800 páginas e mesmo que eu já tenha lido vários contos que estão aqui, é uma leitura que eu demorarei um pouco para finalizar. E também eu pretendo ir fazendo com calma, explorando mais a obra de cada autor que está aqui nesta seleção. E aí tive a ideia de trazer um conto deste livro por mês aqui no canal neste ano. E por que eu decidi começar com esse conto de Fernando Pessoa? Primeiramente, porque assim que eu abri o sumário do livro e fui ver os nomes dos autores que estavam ali, eu me surpreendi absurdamente com a presença de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é conhecido principalmente por quê? Pelos seus poemas. Se pegarmos o livro do Desassossego, por exemplo, que na verdade é de um de seus heterônimos, nós conseguimos ter uma ideia, uma dimensão dessa força, dessa potência da escrita dele. É de uma sensibilidade, mas enfim, se você quiser saber mais sobre o livro do Desassossego, eu já fiz uma resenha bem completa aqui no canal, deixarei o link ali no primeiro comentário, bem como o link de um vídeo no qual eu explico o que são heterônimos. Mas o fato é que na minha cabeça não combinava, sabe, poesia e literatura policial. Como um autor consegue escrever essas duas coisas? A literatura policial é muito mais objetiva, mais direta, mais dura, enquanto a poesia, por outro lado, é absurdamente subjetiva. E logo fui ler o conto para ver como é que era, ver se Fernando Pessoa escrevia tão bem literatura policial quanto ele escrevia poemas, e sim, achei o conto bastante interessante. É claro que não é uma grande obra da literatura mundial, até porque é bem curto, mas como fã de literatura policial e fã de grandes clássicos da literatura, precisava lê-lo. Mas afinal, o que é que nós temos aqui? A história gira em torno de um roubo que acontece na Quinta das Vinhas. No local estão presentes o dono, José Mendes, o seu filho, José Borba, a irmã do dono, a sobrinha do dono, uma amiga da irmã do dono, um primo do dono e o engenheiro Augusto Claro. Augusto Claro vai ser o narrador dessa história. Todas as pessoas da casa já estavam ali retiradas para o seu descanso, com exceção do engenheiro e do dono da casa que estavam conversando, quando ocorre uma explosão e o desaparecimento de alguns títulos portugueses ali do cofre. A polícia, é claro, vai levantar algumas possibilidades, vai elencar alguns suspeitos e o engenheiro decide contar a história para o Dr. Quaresma, que é um homem muito inteligente, de um raciocínio sagaz, que vai ter, portanto, esse papel do detetive. Ele não é detetive por profissão, mas essa capacidade dedutiva que ele detém o posiciona nesse local. Ele vai juntar os fragmentos e vai concluir a solução do caso apenas com aquilo que o engenheiro vai narrar, e também ele vai perceber aquilo que o engenheiro não contou. Então, o método dele é realmente esse, de escutar com calma, com atenção e analisar tudo aquilo que lhe foi dito. Primeiro, ele vai selecionar os fatos, aquilo que é incontestável no caso. Depois, ele vai pensar quais são as hipóteses que melhor combinam com esses fatos incontestáveis. Vai pensar também as hipóteses contrárias a essa e ainda as que ficam ali no meio. E tudo isso é ele que vai explicando aqui na narrativa. Nós vamos realmente nos deparar com um método bem explicado de como que se faz essa investigação. E ele nos diz que para chegarmos à solução final temos que considerar e analisar tudo o que circunda o local do roubo, a hora em que o roubo aconteceu e a natureza do objeto roubado. O desfecho é muito inteligente e me lembrou bastante alguns livros de Agatha Christie, em especial o meu favorito, Assassinato de Roger Ackroyd. Fernando Pessoa não publicou esse conto em vida. Esse conto foi encontrado naquele baú de fragmentos do autor que foi encontrado após a sua morte e do qual muitos textos foram extraídos.
Então, como o conto não estava pronto ali, havia algumas lacunas nele, mas que foram preenchidas por Antônio Quadros, e aqui nós temos a versão preenchida. É claro que é tudo bem destacado, onde Fernando Pessoa escreveu, onde Antônio Quadros completou com o que poderia ser, e a história fica ali bem amarradinha e nós conseguimos entendê-la muito bem. E Fernando Pessoa tem ao todo 4 contos policiais, e eu já estou muito ansiosa para ler os outros que não estão aqui, mas vou procurar por eles. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado desta pequena resenha. Se gostaram, curtam e contem-me nos comentários se já sabiam que Fernando Pessoa escreveu histórias policiais, porque eu fiquei bastante surpresa.